Deus, com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus grande e poderoso, muito obrigado, Senhor. Estar aqui na tua casa em mais um início de semana é para nós uma dádiva, um presente. É o sinônimo, meu Deus, da nossa reverência, o sinônimo de que nós cremos que aproximarmos-nos do Senhor faz a diferença. E faz mesmo, Senhor. O Senhor disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não há alívio, não há, meu Deus, cura fora do Senhor. Para a alma não. Não há remédio para a alma. Não há tratamento para a alma. Há o Senhor. E aqueles, meu Deus, que te conhecem, são saciados. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Não importa quem esteja do nosso lado. Não importa quem esteja contra nós. Não importa, meu Deus, se estão sozinhos. A verdade é que se o Senhor estiver conosco, isso é tudo que importa. Mas o Senhor está conosco. Mas nem sempre nós estivemos com o Senhor. E recebemos o teu amor e recebemos todas as dádivas, bem como, meu Deus, soubemos dos pensamentos que o Senhor tem para nós. Tanto que o Senhor diz: os pensamentos que eu penso de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vocês terem o fim que vocês esperam. Não o fim que vocês temem, mas o fim que vocês esperam. Meu Deus, eu oro para que cada um aqui, meu Pai, esteja esperando o melhor do Senhor. Esteja esperando o melhor fim, a melhor condição, a melhor situação e principalmente que todos, meu Deus, que cada um aqui esteja esperando passar a eternidade ao lado do Senhor, no melhor lugar imaginável. E ainda assim, meu Deus, o que nós imaginamos, este lugar é superior, que é o céu. Eu peço, esteja aqui conosco, nos abençoa. Abençoa o nosso culto, nosso primeiro culto, meu Deus, dessa semana. Alguns, meu Deus, aqui já estiveram pela manhã aqui na tua casa, mas a maioria, esse é o primeiro. É a primícia que essa pessoa traz ao Senhor. A primícia, meu Deus, das pisadas dela na tua casa. Da mente dela, meu Deus, alocada para ouvir a tua voz. Dos ouvidos dela escutando a tua palavra. Dos passos dela vindo até o Senhor. E eu peço que o Senhor receba a nossa oferta, receba o nosso melhor, receba a nossa atitude e nos abençoe. Passa com teu sangue sobre cada um de nós, perdoa os nossos pecados, nos purifica, que os nossos pecados não tenham poder sobre nós, mas que o Senhor, meu Deus, nos conduza, que o Senhor, meu Pai, nos abençoe, que o Senhor faça na nossa vida a obra, que o Senhor derrame sobre nós do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito nos conduza, que tenhamos unção de governo, que façamos, meu Deus, proezas com o Teu poder, meu Pai, e em Teu nome, e que assim a cada dia, por meio de nós, a Tua palavra chegue àqueles que ainda não chegaram, a começar pelos nossos familiares e as pessoas que estão mais perto de nós, até aquelas que ainda não vimos, mas que sabemos, meu Deus, que por propósito o Senhor vai colocar no nosso caminho, para que por meio de nós também elas vejam a Tua glória. Esteja aqui, abençoa esse culto, usa esse culto como um instrumento Teu, de operar e de abençoar, é o que eu te peço. E eu entrego a minha vida, eu entrego a vida de cada pessoa que aqui se encontra, aquelas que estão a caminho, aquelas que estão nos acompanhando à distância pela transmissão. Eu entrego, meu Deus, o andamento dessa reunião nas Tuas mãos, para que aqui não seja nada
por emoção, que não seja nada de intelectualidade, de preparo de homem, mas que seja pelo Teu Espírito, que assim, meu Pai, Ele comece, Ele faça e Ele continue a obra que o Senhor quer realizar em nós. É o que eu creio e te peço desde já, e te agradeço, meu Deus, porque eu confio na Tua obra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, diga, a unção de governo está sobre mim, e para a glória do Senhor, eu governo, em nome de Jesus. Você governa? Quem você governa? Só isso? O que mais que você governa? Quando vocês não falarem mais 5 palavras, não senta hoje. Só por causa disso. O que mais que você governa, além de você mesmo? O tempo. É ou não é? Você governa o mundo espiritual, porque você sabe guerrear, né? Você governa o seu corpo, você governa seus desejos. Amém? A mente a gente vai aprender hoje. Em nome de Jesus, vamos aprender hoje, né? Porque tem palavra que às vezes a gente já ouviu 10.000 vezes, e a gente vê que ela sempre se renova. É ou não é, gente? Pode sentar, por gentileza. A gente terminou o propósito, voltamos a ter o culto das 15, né? Então, não tem jejum. Então, é aquele culto que... Quem já almoçou aqui hoje? Levanta a mão. Maioria. Então, a maioria está sujeita a ter aquele soninho, né? Ar-condicionado ligado, barriga cheia, né? Então, sempre naquele bom combinado. Quando eu pergunto você... Já começou mal, gente. Vamos de novo, então. Quando eu pergunto você... Isso, aí a gente vai bem. Porque eu tenho certeza que você está ouvindo, entendeu? O pessoal fala que eu faço pergunta difícil. Eu não faço, não. Eu só faço pergunta do que a gente está falando. Das palavras, né, daquilo que a gente tem ouvido. Ou coisas que realmente eu quero saber o que você pensa. Não tem. Saiba que uma das coisas que, quando eu pergunto algumas coisas aqui, é até para ver, né, se tem gente que não está preocupada em, né, vou dar a resposta certa, mas se eu não der a resposta certa, responda. Fala o que você acredita, o que você pensa, o que você sabe, o que você tem aí agora. Porque às vezes é importante que você responda, que você fale, até para que você veja aquilo, né? Tem coisa que só quando sai de nós, que nós conseguimos perceber. É ou não é verdade? Quantos de nós que já falou assim, eu nunca faria isso? Até de repente viver uma pressão e se vê numa pressão fazendo algo que só não tinha feito ainda porque nunca tinha vivido uma pressão daquele tamanho. Tomando uma decisão, fazendo algo que a pessoa disse uma vida, não, que condenou pessoas que fizeram. Não, uma pessoa que faz isso é assim. Não, uma pessoa que age de tal maneira, eu penso isso sobre ela. Mas quando a pessoa teve na pele da outra, mas na pele dela, né? Teve na situação da outra, agora na pele dela. Teve a pressão da outra, mas agora ela vivendo, ela fez a mesma coisa. Quantos de nós já fizemos assim? Quantos já disseram, não, se fosse comigo eu ia falar a verdade. Quando foi com a pessoa na pressão, mentiu. Não, se fosse comigo eu ia ser fiel. Quando foi com a pessoa, ela traiu. Se fosse comigo, não, eu ia falar na frente dessa pessoa tudo que ela tem que ouvir. Não falou. Passou, deixou passar. Não, se fosse comigo, eu não ia deixar essa situação passar. Mas quando é com ela, deixa. Então, julguemos menos, obedeçamos mais. Né? Não vamos falar das atitudes das pessoas. Bem como eu não quero
eu não vou perder o meu tempo aqui hoje. E eu não quero que você perca o seu. Como que você perde o seu tempo no culto? Quando você ouve uma palavra e fica pensando essa palavra para outra pessoa que não está ouvindo a palavra. Ah, se o fulano tivesse aqui ouvindo isso. Ah, essa palavra ela é para aquela pessoa. Ah, essa palavra aqui. Ah, eu estou vendo essa palavra aqui na vida daquela pessoa. Não adianta. Você não consegue receber uma palavra, né? Receber a palavra pensando em outra pessoa. Você não consegue. Aliás, esse é o motivo que algumas pessoas, elas estão sendo o cumprimento da palavra que os últimos serão os, e os primeiros serão os. No caso, tem gente que a palavra está se cumprindo, a pessoa sendo primeira. Às vezes ela foi a primeira da casa dela, que foi para a igreja, que veio para a igreja, que se converteu. Mas em vez de ela se alimentar da palavra, em vez de ela beber do espírito da palavra, ela ia pensando sempre em algum dos familiares dela. Ah, porque o fulano é assim. Ah, porque a fulana é assim. Ah, porque a Beltrana é assim. Então, se ela estivesse aqui, porque o dia que essa pessoa ouvir essa palavra. Aí, quando vieram aquelas pessoas e elas ouviram a palavra para elas, elas mudaram, elas venceram, elas passaram à frente daquele ou daquela que estava primeiro até na igreja, ouvindo a palavra, fazendo ali as coisas, né, espirituais. E você não pode aceitar que assim seja a sua vida. Uma nova atitude mental, repita comigo, fresca e pura. Já imaginou se hoje você tivesse, digamos que você não é brasileiro, se morasse lá no Egito e viajasse aqui para o Brasil. Então você está de viagem aqui hoje. Aí você está viajando, né? Não tem casa aqui, você não tem um lugar fixo aqui, e vamos imaginar que você não comeu nada ainda. Hoje, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que comer, não é? Você tem casa aqui? Não, você veio do Egito, está de passagem nesse país. Aí você vai ter que comer. Qual a comida que você prefere? A requentada de ontem, de sexta-feira, ou você prefere a fresca? Aqui a gente começa a entender a palavra. Sempre existe a opção do que já é velho, do que já, diga, está pronto, diga, está preparado. E existe também a opção do que está fresco. O que está fresco é o que eu estou recebendo agora. É o novo. É o que ainda não foi experimentado. É o que não foi mexido. Que tem palavras que às vezes a gente já ouviu 10.000 vezes. E a cada vez que a gente ouve, é possível a gente pegar algo novo. Romanos 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Por quê? Porque tem a ver com a vontade. A mentalidade da carne tem a ver com os nossos sentimentos.
Então, tudo, os sentimentos, as emoções, é o que a Bíblia ora chama de mente, ora chama de coração. No Velho Testamento, nós vamos ver mais a expressão o coração. No Novo Testamento, nós vamos ver mais a expressão mente. Mas é a mesma coisa, é o que está dentro. É o que rege a nossa vida. Diga, a mente mente. Você entendeu essa frase ou não? Quem que mente? A mente conta mentiras para nós todos os dias. E a gente, às vezes, não percebe que vive diariamente uma mentira. Por quê? Por um motivo. Porque a gente aceita continuar vivendo a mesma mentalidade. A Bíblia não diz assim, senti, por isso... O que, gente? Senti, por isso... Senti, por isso... no caso não fala mesmo, então... Mas tem gente que vive assim. Não é assim que tem gente que vive? Senti, por isso declarei. Senti, por isso falei. Senti, por isso agi. Fala a verdade. Quando a gente olha, não é para o outro não, quando a gente olha para a gente, não parece mais que é isso que está escrito na Bíblia do que cri, por isso declarei? A nossa vida não tem mais a ver com a primeira frase do que com a segunda? Tem ou não tem? Se eu te perguntar e você tiver que ser sincero, você vai ter que reconhecer. Você fala mais ainda do que você sente, do que o que você crê. Você fala mais, você confessa mais, você declara mais do que o que você sente, do que o que você crê. E aí a gente entende por que tantas promessas não estão se cumprindo na nossa vida. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, e o coração e a mente é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma mente que eu estou falando na maior parte do tempo, negativismo, do que está cheio o meu interior? De negativismo. Se a maior parte do tempo eu falo de bobagens, o que está cheio no meu interior? De bobagens. O que você dorme e acorda pensando? Essa é uma pergunta das mais importantes da nossa vida. 1 minuto, não precisa nem fechar o olho, responda essa pergunta para você mesmo. Nesses últimos 7 dias, faz uma força agora para lembrar o que você dormiu e pensou acordando. Em comida. Tem gente que dorme já pensando o que vai comer no café da manhã. Tem gente que dorme pensando, aliás, né, que hora que o cônjuge vai dormir para a pessoa já ir lá até a geladeira. Tem gente que dorme pensando em sexo, em imoralidade. Quando a pessoa vai fechar os olhos, vem aquelas imagens que ela viu por várias vezes durante o dia. Tem gente que dorme pensando em palavras ofensivas, depreciativas, palavras pesadas que ouviu de alguém, e a pessoa dorme com mortos. O que a gente tem que fazer com mortos, gente? Enterrar, diga enterrar. Você dorme com mortos? Quando uma pessoa te ofende num dia, e na hora que você vai dormir, você fica pensando naquilo e carregando o seu interior daquilo, você está indo dormir com mortos. Levanta a mão quem ouviu isso aqui agora, faz assim, ó. Não é só para levantar não, gente, sem preguiça, para fazer assim, ó.
Toda vez na sua vida que você pegou algo que alguém te falou, não importa quem. Ah, mas foi a minha mãe. Ah, mas foi meu marido que falou. Ah, mas foi minha mulher. Ah, mas foi meu filho. E você ficou, antes de dormir, você ficou pensando aquilo. Você acordou pensando no quê? No Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Foi assim ou não? Você acordou pensando naquilo. Você dormiu com mortos e acordou com mortos. É assim ou não é? O que a Bíblia está dizendo? Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. E o que a carne deseja? A morte. Não, mas me falaram, tá bom, falaram, fizeram. Mas você não tem que repetir, você não tem que reproduzir. Não é porque eu te dou uma fita, um CD, ou não sei mais o que usa agora, um pendrive. Se eu te falar que tem as piores músicas, você não tem que colocar aquilo lá para tocar. Não é obrigado. E quantas pessoas que elas insistem nos mesmos pensamentos. Quando eu falei que tem gente que dorme pensando em comida, não estou brincando, estou falando sério. Tem gente que dorme pensando em briga. E acorda pensando em briga. Dorme pensando no quanto não é amado, no quanto não é aceito, no quanto não é querido. Ah, eu passei naquele lugar lá, você viu? Ninguém me cumprimentou. Ah, você viu o que eu falei para aquela pessoa ali? Olha, eu falei para tal coisa, ela nem olhou para mim. Ah, aquela pessoa lá, ela falou de tal forma comigo. Será que ela tem alguma coisa contra mim? Já reparou que essas coisas acontecem nesses horários? Do que você está enchendo a tua mente? Da presença de Deus, assim? Tem gente que dorme pensando em problema. Não, é porque eu preciso resolver. Você quer resolver problema? Pensa em Deus. Pensa na palavra. Quando a bispa fez essa pergunta, essa semana nós tivemos algumas reuniões, é a primeira vez que ela falou, eu estava ali, né? E olha que isso aqui não é novo, não tem novidade aqui. Não tem uma frase nova. Mas essa é a importância da palavra se repetir, a gente precisa disso. De voltar, às vezes, em alguns temas, alguns assuntos, para a gente não se perder de novo, para a gente não se deslocar do lugar certo. E eu estava fazendo uma análise comigo, né? Se você falar assim para mim, todo dia você dorme e acorda pensando em Deus? Eu falei, não. Não. Mas eu já não sou o tipo de pessoa mais que quando alguém me ofende, eu vou dormir pensando na ofensa. Você vai falar nunca mais? Nunca mais. Tem gente que nos ofende, não tem? Tem ou não tem? Tem gente que vem, te deprecia, fala algo que é para te ofender mesmo. Vai falar, você sabe a intenção da pessoa? Não, eu não sei, mas eu sei que ofende. Quando esse tipo de coisa acontece comigo hoje, diferente do que foi por muito tempo, aquilo acontece. Mas aquilo acontece, aquilo não fica. Porque a primeira coisa que eu não faço mais é julgar o que a pessoa quis fazer com aquilo. Então eu lembro de Jesus. Jesus, quando encontrava uma prostituta. Jesus, quando encontrou o publicano. Aquele tipo de gente destruía a vida de pessoas. Como é que ele tratou aquelas pessoas? Como que ele tratou aquelas pessoas? Com o quê? Com amor. Então, eu não vou dizer, por exemplo, para uma pessoa que me ofende, meu filho, perdoados são os seus pecados. Por quê? O que isso é? Eu sou Jesus para perdoar os pecados de alguém? Eu sou Deus para perdoar os pecados de alguém? Não.
E eu nem melhor que essa pessoa sou para perdoar os pecados dela, para dizer uma coisa dessa para ela. Mas eu posso amá-la. Como que eu posso amá-la? Primeira coisa, dando a ela uma oportunidade. Qual oportunidade que ela vai ter na vida? Só tem uma oportunidade que ela pode ter com Deus. Senhor, abençoa essa pessoa. Ah, mas independente do que ela fez, o que ela falou, independente do que ela fez ou falou. Porque o que ela fez, falou, o que ela deixou de fazer, que eu esperava, tinha uma expectativa, isso é entre ela e Deus. Agora, o que eu recebi é entre eu e o que eu sei. Não é nem entre eu e Deus. É entre eu, que quer dizer é uma decisão minha, de acordo com o que eu sei. Então aí entra a unção de governo que alguns declaram, mas ainda não pegaram. Porque a pessoa ainda não governa situações como essa. Isso eu não estou falando de você encontrar alguém estranho, estou falando daquela pessoa que às vezes é com quem você convive. Que faz a mesma coisa todo dia. E você tem a mesma reação de sempre. De receber como um ataque, de receber como uma ofensa. Aí, tá vendo? Ó? Vamos lembrar do rei de Israel quando recebeu Naamã. Tem muita gente que é como o rei de Israel com as pessoas. Qualquer coisa que chega perto da pessoa, que tem uma atitude diferente do que ela esperava, ela recebe como uma ofensa. Ela recebe como uma ofensa. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes nós somos os multiplicadores, os potencializadores das ofensas. Esses dias eu lembro, a Bíblia estava fazendo uma coisa, antes de uma dessas reuniões, e, por respeito, passei do lado dela e falei assim, boa tarde, bispo. Do jeito que ela estava ali, do jeito que ela estava, ela ficou. Eu passei, voltei, passei por ela de novo e falei assim, boa tarde, bispo. Do jeito que ela estava, ela... Aí você vai falar assim, meu Deus, que falta de educação, nossa. 2 vezes. Se eu fosse uma pessoa ofendida, o que eu podia ter recebido? Fiz alguma coisa. Meu Deus. Igual uma pessoa me perguntou hoje ainda por uma situação. Eu fiz alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, por quê? Ah, por conta disso. Eu falei, não sei. Aí a 3ª vez, a pessoa transformada fez o quê? O que eu fiz a 3ª vez? Cheguei, esperei ela olhar para mim, ter certeza que ela estava me ouvindo, e falei assim, boa tarde, bispo. Ela, boa tarde, meu filho. O que aconteceu das outras vezes? Ela estava com raiva de mim. Mas porque a bispa não, né? Não, acha? Por que ela não? E as outras pessoas, se fosse talvez alguém que me fez mal uma vida, talvez eu poderia dizer, sei lá, no caso de alguns aqui, meu pai, ele sempre fez isso comigo. Minha mãe, ela sempre fez isso comigo. Minha mulher, ela sempre fez isso comigo. Meu filho, ele sempre fez isso comigo. Não. Mas gostei daqui dos advogados da bispa. Ela estava com raiva de mim. Não, acha? Realmente, ela estava num lugar que realmente estava um barulho grande, tinha um barulho, tal, ela estava focada no que ela estava fazendo e ela não ouviu. Olha que simplicidade, ela não ouviu. Mas fala a verdade, não tem gente aqui que pelo mesmo motivo já se fecha? Alguém passa do seu lado, ou você passa do lado da pessoa, a pessoa não te cumprimenta, eu até quero te pedir perdão, se algum dia você passou por mim e não te cumprimentei, não é porque eu não quis, não. Eu sou taxado, inclusive, de às vezes não fazer isso, mas eu não ouço, de verdade, às vezes não ouço. Tem gente que, esses dias veio uma menina me pedir perdão aqui na igreja, e eu falei assim, pelo quê? Porque eu falei isso do senhor. Eu falei, peraí, nem sei se eu vou te perdoar mais, porque, E estava brincando, claro, mas eu falei, mas por que você falou isso?
né? Eu nunca conversei com você. Eu falei para ela, eu nunca conversei com você, eu não sei o seu nome. Eu falei, eu não sei a sua idade, eu não sei seu nome, não. Eu já te vi aqui. Eu falei, mas nunca conversei com você. Falar porque um dia eu passei lá, estava todo mundo, eu vi que o senhor falou para todo mundo uma coisa, não falou para mim. Eu falei, eu não te vi nesse dia. Eu falei, eu não te vi. Eu falei, quando eu estou andando às vezes, é um hábito que eu tenho, não sou nem de falar muito, eu falo, aquela coisa assim, né? Porque às vezes eu não sei se a pessoa está conversando, não sei, tem gente que é também mais, né, reservada, mais recatada, né? Tem gente que é mais ali também, não é de falar muito, então a mão, você está vendo, a pessoa vê com a mão, não tem jeito. Às vezes fala, boa tarde, bom dia, boa noite, a paz, enfim. E a menina falou, mas o senhor não falou comigo, e aquilo eu me senti e tal, depois eu falei com a fulana também está assim, porque ela tomou minhas dores e tal. Falei, simplesmente eu não te vi, eu não te percebi ali. Falei, eu não cumprimentei todo mundo individualmente. Fala a verdade, eu eu fiz um cumprimento para todo mundo. Eu falei, então, por que você também não respondeu? Ah, porque o senhor não falou comigo. Falei, então, está em você. Falei, mas eu sei o que é isso, porque eu também já pensei assim. Às vezes você já está com algo em você, você pensa algo. Você pensa que as pessoas vão te tratar de uma maneira, e elas te tratam. Você pensa que de determinada pessoa vai vir pedradas. E o que acontece? Vem. Você pensa que tal pessoa não vai te ver, não vai. Olha a expressão que a Maria usou. Tu és o Deus que me vê. Por que ela falou isso? Porque ela acreditava na sua pequenez. Quem sou eu para Deus olhar para mim? Quem sou eu para ter alguma significância, alguma importância? Quem sou eu? E o Senhor teve todo um cuidado, que veio um anjo, escolheu ela, separou ela, avisou ela, deu toda a linha de como ela deveria ser, agir. E ela, olha, tu és o Deus que me vê. Então, a cena que eu estou contando, as duas cenas aqui são reais. As duas. Uma de uma pessoa que ainda não era transformada, e agora eu declaro que já está. E a outra de uma pessoa transformada nisso. Mas tem outras coisas também que a gente vai descobrindo que precisa se transformar. Que precisa, né, mudar a mentalidade. Então, eu espero que você já tenha essa resposta aí. O que você veio pensando esses últimos 7 dias? Quando você vai dormir? E quando você acorda? Você vem pensando na sua saúde? Talvez você sentiu uma dorzinha e já imaginou o pior. Aí você potencializa um problema. Eu lembro uma época, isso mudou na minha vida. Isso é uma mudança que eu acho assim, uma das melhores que eu tenho. Antigamente, toda vez que eu sentia, eu tinha um sintoma, que eu sabia que o meu pai já teve aquela doença, que a minha mãe já teve aquela doença, ou que alguém perto de mim, recentemente, tinha falado daquilo, eu ouvia, eu sentia algo, eu já pensava que ia ser daquele jeito. Então eu imaginava, é isso. Eu já imaginava o pior que eu podia imaginar. Fisicamente mesmo. Né? É tal coisa. Então, você ouve que gente na tua família tinha problema, né, de tal coisa, que eu não vou nem dar a legalidade mais. Aí eu senti uma coisinha, meu pai, meu avô, minha mãe, não sei quem. É isso. Quantas vezes, que às vezes você está fazendo uma coisa, alguém percebe que você está com uma limitação. Isso acontece às vezes comigo. Você está num dia, às vezes num culto, uma coisa, tal, e aí você vai ter uma situação, a pessoa, Anderson, o que é isso? Tal coisa, vai fazer um exame, tal, opa, está quebrado, em nome de Jesus. Isso é só isso. Isso passa. Corpo sente dor?
Então é só uma dor. Não, mas eu ouvi falar, tá bom, que você ouviu falar, tudo bem. Para mim, eu não aceito isso. Eu creio que eu já fui curado de enfermidade que eu nem soube. Eu creio nisso, que eu já fui curado de enfermidades que eu nem soube o que era. Coisa mais grave do que eu imaginava que era. Mas um dos motivos é que nem o exame eu fui fazer, porque eu falei, eu não vou dar essa legalidade, eu não vou alimentar isso dentro de mim. Eu não vou potencializar isso dentro de mim. Repreendo, comecei. Eu lembro de época de eu tomar azeite, de eu pegar assim, Senhor, eu declaro isso em nome de Jesus. Eu nem vou repetir essa palavra que me falaram, que deve ser isso, que é tal coisa, que é tal situação. Eu tomo posse da minha cura. Seja o que for, eu estou curado. Em nome de Jesus, você ficar ali, às vezes, meses, declarando algo e sentindo no corpo. E ora, e tem um culto da libertação que você mesmo está fazendo ali, declarando, e depois, à noite, você vai lá e unge, e separa aquele tempo e o jejum, e continua sentindo, Senhor, eu não aceito. E aquilo você vai se enchendo da coisa certa, você vai declarando a coisa certa. O que eu estava sentindo? O sintoma da doença. Mas o que eu declarava? O que eu acreditava, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Só que a palavra de Deus, ela não é só para curar doenças do corpo, ela cura a alma. A palavra de Deus cura as deformidades da nossa alma. Ela plana o nosso caráter. Não é só para o meu corpo, como bálsamo que o Senhor derrama, é para o meu caráter também. E você não pode diminuir o poder da palavra como se fosse só uma coisa. Ah, não, mas eu tenho tal idade já. Abraão mudou. E Abraão conheceu mesmo Deus, passou a andar com Deus depois dos 75 anos. Às vezes eu falo com alguns que falam, ah, não, mas eu já sou velho. Não, para algumas coisas eu sou velho. Você é velho para aquilo que você quer ser velho. Sabia disso? Você pode ter 40, 50, 60, 70. Você é velho para aquilo que você decidiu ser velho. Está entendendo? Você é velho para aquilo que você decidiu ser velho. Não, não é mais a mesma coisa. Essa própria expressão mostra que você está tomando uma decisão. Josué não disse que ele tinha o mesmo vigor com 85 que ele tinha com 40? Foi ou não foi? Você acha que de 40 ele parou ali, aí com 85 ele declarou isso? Hã? Não, ele pensava isso todo dia. Eu vou chegar lá, eu vou estar bem quando o Senhor me der a minha terra. Mas que terra? Opa, eu sei que o Senhor está dando, eu sei que o Senhor está fazendo. Deus tem que se agradar de mim, ó, uma mente ativa. Diga mente ativa. Somente é ativa. A pergunta é, para que ela é ativa? Para que a sua mente é ativa? O que você mais pensa? Você é uma pessoa que pensa em inutilidade? Quem está aqui no jejum dos 40 dias? Hã? Opa! Esses aí que não levantaram as mãos, o que é isso aí? Cochilo, preguiça, o que é? Tem que entrar. Você tem que estabelecer algumas coisas aí que esses 40 dias, está fora da sua vida. Vou te dar uma boa dica. Fica 40 dias sem assistir televisão, para você ver como é que a sua vida fica uma bênção. 40 dias sem assistir televisão. Oh, maravilha! Vai ficar até com a pele mais bonita, porque não vai ficar queimada a sua pele daquela luz azul da televisão. Mas não é não assistir televisão e ficar o dia inteiro na rede social. Vamos fazer um bom jejum. Televisão, que é programa de notícia, jornal, novela, filme, série, rede social, tira. Tira.
Gente, como é bom ter uma pessoa que eu sou próximo a ela. E como é bom isso, eu tenho que dar esse testemunho, né? Eu não vou falar o nome dela, que depois, quando ela quiser, ela fala. Ela mesma fala que é a vida dela, não vou expor. Mas como é bom você ver uma pessoa que não está mais ali na rede social. No dia que a Bíblia falou os 40 dias, teve uma pessoa que eu tive assim o prazer e assim dei o trabalho, né? Fui um peso na vida da pessoa, que eu falei, ó, não, é isso que você vai colocar. Eu vou te ajudar nisso aqui. Desinstala o Instagram aí do seu celular. Só não, eu não vou ver. Não. Eu falei, você vai desinstalar. Eu vou ver isso, eu vou te ajudar nisso, eu vou acompanhar, eu vou fiscalizar. Não, ainda. Vamos, eu faço para você aqui. Eu faço, te ajudo. Então, vamos lá. E assim, a pessoa foi lá, né, não queria, falou que ia, mas não ia, tal, aquela coisa, tal, por fim desinstalou. E eu assim, toda vez que eu vejo que eu posso, né, que eu tenho, eu vou lá e confiro se a pessoa está mantendo isso. Porque eu via que aquilo tomava tempo da vida da pessoa, que aquilo estava influenciando a pessoa. Eu sabia, inclusive, quem a pessoa, eu não sabia porque eu não conheço, mas eu sabia que algumas expressões, que alguns comportamentos, até o jeito que a pessoa estava agindo não era dela, mas era de alguém que ela devia estar vendo na rede social. Então a gente deve estar aí já, o quê? Na metade dos 40 dias? Deve ser isso já ou não? Se eu não me engano, dia 6, não é que termina? Dia 6 de abril, não é? Então, na minha conta, o meu, dia 6 de abril, né? Ontem ainda eu falei para a pessoa. Falei, como é bom ver você sem rede social. A pessoa ficou olhando assim, eu falei assim, não está saindo aquelas coisas mais. Eu estou vendo você. Você vê aquela coisa pura, sabe? Você vê aquela pessoa focada. Você vê uma pessoa mais produtiva. Sabe, uma pessoa que pega um negócio ali, você vê que o negócio flui, termina, não fica parando, não fica aquela coisa que você pergunta daqui a pouco. Ah, não, já, daqui a pouco eu vou fazer. Ah, não deu tempo. Essas desculpas que acabam, na verdade, sendo mentiras. Falei, como é bom não ficar ouvindo aquelas expressões, não ficar vendo você correndo atrás de comprar o que você não precisa. Tem gente aqui que, assim, a rede social vai fazer o milagre da multiplicação do dinheiro. Vai começar a sobrar mais dinheiro para a pessoa. Porque ela não vai ficar comprando o que ela não precisa, o que ela não vai usar, o que não cabe, o que não serve nela, o que não foi feito para ela. Mas que quantas vezes que ela ia atrás, ela comprava, porque ela via alguém falando, olha isso aqui, olha eu coloquei, olha eu tomei e fez isso, olha eu vesti, olha como é que é, olha isso aqui tem um cheiro tal, olha isso aqui vai em tal lugar. Ah, eu vou ficar ilhado? Depende, com Deus você não está ilhado. A gente quer ir para o céu por causa de quem, gente? Não é por causa de Deus? Fica com Deus. Por que tem gente que não lida bem com a solidão? Porque a pessoa não fica sozinha, excluída de pessoas, é porque ela fica com ela mesma e ela é vazia. Ou seja, a companhia dela não é boa, por isso que ela não fica bem. Eu não nego que eu tenho momentos, eu sou casado, tenho uma filha, mas tem momentos que eu preciso ficar comigo. Eu não abro mão de ter momentos sozinho. Só eu. E você vai falar assim, o que você faz nesses momentos? Você vai ver alguma coisa escondido? Você vai comer alguma coisa? Você sai? Não, eu fico pensando. Nada, eu não faço nada, eu não leio, eu não ouço música, eu não vou ver alguma coisa, me entreter. Tem momentos que eu preciso ficar sozinho. Como eu tenho criança pequena, às vezes a criança não entende que você fala isso, né? Que você precisa ficar sozinho. Então, o único lugar, às vezes, que eu consigo ficar sozinho é no banheiro.
né? Que aí tem uma porta que você se fecha, a criança respeita aquele espaço físico. E eu faço isso. Tem momentos que eu preciso disso. Tem dias, aliás, todo dia eu preciso de um momento comigo. É assim, inclusive, que eu analiso algumas coisas. Ó, isso aqui não está bom. Hoje eu estou numa fase que não vou dizer que não aconteça, acontece. Mas a maioria das vezes, eu não tenho alguém que me chama a atenção. Eu percebo as coisas. Ó, isso aqui não está bom. Isso aqui não é bom. Isso aqui não está como deveria estar. Preciso mudar isso, preciso colocar força nisso. E quando que eu vejo isso? Quando eu estou comigo. Quando eu paro, eu costumo dizer que eu rumino. Quando eu paro e fico sozinho, eu lembro de algumas coisas que eu vivi, que eu tive uma reação estranha, que eu senti coisas que não são boas, que eu tive sentimentos antigos. E uma coisa que você precisa ver na sua vida. Você é uma pessoa que busca muito o que é antigo? Eu não digo que é antigo o seguinte, eu gosto de uma roupa antiga, eu gosto de uma música antiga. Não, eu não falo antigo generalizado, eu falo teu antigo. Talvez você é aquela pessoa, isso é uma coisa muito, muito séria. Se você é aquela pessoa que sempre está voltando de alguma forma, há algum tempo, e você está preso a uma imagem que você ouviu muito de você, ou que você mesmo criou sobre você, e aquilo ficou estabelecido, cuidado com isso. Sabe, você volta para um lugar físico, porque ele te lembra algumas coisas. Se você é aquele tipo de pessoa que você tem uma necessidade de ficar vendo fotos antigas, sabe, ficar vendo direto. Estou dizendo, uma vez por ano, alguém faz aniversário, uma recordação, coloca ali num telão, que legal, isso aqui que é essa fase e tal. Não, tem gente que vê todo dia. Tem gente que, assim, tem o celular mais por essas fotos. Se a pessoa se perder o cartão de crédito, se o ladrão achar e tiver o Pix dela aberto ali, não é o problema dela perder aquelas fotos. Que ela tem que olhar aquele tempo, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás, que ela tem que ficar olhando a imagem de um lugar. Espera aí. Deus nos deu uma vida. E a vida se renova a cada dia. É ou não é? A vida se renova. Então, você não pode pegar e pensar que se a tua mente fica orbitando em torno de uma data, seja o que for, não, mas aquela foi a melhor época da minha vida. Eu quebro essa palavra agora em nome de Jesus na sua vida. Está quebrado isso. Se você pensa assim, eu anulo essa palavra agora em nome de Jesus. Porque o melhor tempo da sua vida tem que ser agora. Não importa o que está acontecendo, não importa que ano que é, não importa o que tem nesse ano, o governo, não importa quem é a tua companhia física, se é uma pessoa, se você está sozinho, desacompanhado, não importa o teu salário, não importa o lugar que você está, esse tem que ser o melhor tempo da sua vida. Diga assim, em nome de Jesus é. Você tem que tomar posse disso, essa tem que ser a tua verdade. Então, se você ficar ali vendo e tal, mas esse tempo, tem uma coisa que ainda eu divirjo, por exemplo, da minha mulher. A gente teve uma fase que não foi os pais que nós somos hoje. E olha, que daqui a uns anos eu vou falar que eu não era o pai que eu sou hoje. Entendeu? Que eu vou falar que eu não vou ser o pai que eu sou hoje. Aliás, tem que melhorar, você descobre coisa, vamos mudar, vamos melhorar, vamos melhorar. Então, tem fase, eu reconheço alguns erros, algumas coisas, e às vezes eu pego lá e tal. Você não sente saudade? Eu falo, não. Não sinto e não quero ver, e não vou voltar para essa época. A fase que eu gosto, da minha vida, do meu casamento, da minha paternidade, do meu ministério,
Eu vejo quando eu encontro, às vezes, algum pastor, porque tal igreja que eu passei, nossa, aquele povo era aquele povo daquela época, aquele povo, inclusive, hoje tem outra cabeça, outra vida, é outro espírito, é outra fé. Não, a gente não pode ter. A Bíblia mesmo fala, maldito aquele que olha para trás e diz assim, porque em outro tempo era melhor. Isso é um problema de mentalidade ainda. Da mesma maneira de você ficar assim, não, porque se eu não tivesse casado eu seria feliz. Porque se eu tivesse feito isso, hoje eu seria outra pessoa. Você fez diferente? Não. Então não fica conjecturando se tivesse feito. Essa é uma mentalidade de autossabotagem que uma pessoa tem. Quem que aqui tem algo de que se arrepende muito na vida? Só que eu já me arrependi. Está entendendo? Eu já me arrependi. E hoje? Hoje não. Hoje eu vivo o que eu tenho que viver aqui. Está entendendo? Mas isso que você se arrependeu. Eu me arrependi. O nome já diz, eu já me arrependi. Tem que me arrepender hoje de novo ou não? Não, hoje eu quero viver. Eu vou me arrepender hoje. Mas não do que eu me arrependi ontem. O que eu me arrependi ontem já foi o tempo do arrependimento, já foi o tempo da dor, já foi o tempo do choro, já foi o tempo de ver uma perda, de ver uma oportunidade perdida. Hoje não. Se eu tiver que me arrepender hoje, vai ser do que eu errei hoje. Vai ser do que eu fiz hoje. Não do que eu fiz lá atrás. E eu não vou ficar vivendo, mas se eu tivesse, eu não fiz, eu errei. Eu não tinha cabeça para aquilo, eu não tinha fé para aquilo, eu não tinha gratidão para manter aquilo na minha vida, eu não tinha visão para viver aquilo, não tinha, amém. Por que é tão difícil reconhecer? Eu não era a pessoa para aquilo. Não, mas passou na minha mão. Passou, não ficou. Então não fica lamentando, murmurando. Que é uma das piores coisas que você pode fazer, quando você fica fazendo isso com um relacionamento. Se eu tivesse casado com a fulana e não com a Beltrana, hoje eu seria feliz. Mentira. Mentira. Isso é uma mentira que o diabo conta para pessoas todo dia. Esses dias uma pessoa veio aqui e começou a falar isso para mim, assim, né? Não, porque eu sei que se eu tivesse casado com fulano, eu seria feliz. Tal. Eu falei, você não é feliz? E a pessoa, não, porque eu sou infeliz. Tal. Por que você é infeliz? A pessoa começou a falar da verdade. Eu falei, isso não é infelicidade, isso é uma escolha que você faz diariamente. Mas não é infelicidade, isso é a maneira como você vê. Não, é porque o fulano, eu tinha tantos anos, e ele era assim, tal. Eu falei, você sabe, por que você tem tanta certeza? Não, porque o fulano, tal. Você percebe quando uma pessoa não sabe nada da vida, não sabe nada de si, não sabe nada da vida. Né? E como eu já fui bom em blefar, eu já falei aqui que eu era bom em blefar, em mentir, eu era mentiroso profissional, né? Aqueles que mente e acredita até na mentira, de tão boa que é a mentira. E eu comecei a olhar para aquela mulher e falei assim, essa mulher nem sabe do que ela está falando. Falei assim, a senhora está enganada. A senhora está enganada. Mas por que o senhor fala? O senhor conhece o fulano? Falei, fala o nome inteiro dele. Ela falou o nome inteiro. Eu conheci o fulano? Não. Falei assim, de verdade, não conheço. Mas vamos fazer uma pesquisa. Só para a gente ver se a senhora está certa, né? Porque a senhora está sofrendo aí, está vivendo uma vida em cima de algo que a senhora nem tem certeza. Falei, vamos fazer uma pesquisa, né? Eu não tenho um aplicativo. Falei, a senhora tem o Facebook? Pela idade dela, não imaginei que não era do Instagram a pessoa, né? A senhora tem Facebook? Tem. Falei, pesquisei. Pesquisou, achou uns nomes lá, tá, a hora que foi. A hora que viu a pessoa fez assim, ó. Eu falei assim, será que a senhora estaria melhor mesmo? Eu acho que não.
Você está vendo? Então, baseado em quê, sabe? Parece que é uma área da minha vida. Uma área da minha... Não, como que tem de gente que às vezes vem e sabe, mas se eu tivesse casado... Não. Isso é uma briga eterna. Tem gente que depois que casa fala que se não tivesse casado seria feliz. Tem gente que não casa, não sabe como é que é, aí fala que na verdade se tivesse casado seria feliz. Não tem isso. A gente é feliz com as escolhas que toma, diga, no presente. E o fulano, a fulano, acabou. Muda essa mentalidade. Repita comigo, a mente mente. Às vezes você não entendeu que o que você pensa é mais do mesmo. Os mesmos pensamentos de sempre. Quanta gente que reclama da vida sentimental porque cresceu num ambiente onde a mãe e o pai reclamavam. Um reclamava do outro. A pessoa, ela aprendeu a reclamar. Gente, a gente tem mais dos nossos pais do que gostaria. Sempre tem mais do que gostaria. E é uma luta a partir do momento que nós descobrimos isso, e agradeça. Talvez você está falando, nossa, eu estou vendo quanto que eu tenho da minha mãe, quanto que eu tenho do meu pai. Agradeça, porque tem gente que morre sem saber. A pessoa não percebe que boa parte do que ela fala, do que ela age, do que ela reage, não é dela. Ela só está reproduzindo o que ela viu a maior parte do tempo acontecendo. É um trejeito. Eu vejo aqui, por exemplo, nós temos alguns obreiros aqui, né? Que o tempo que eles conviveram com líderes, por jovens que eles são, você vê que o jeito que eles falam, o jeito que eles agem, os trejeitos, é daquele pastor, daquele bispo com quem eles ficaram mais tempo. É uma expressão que ele usa. Você percebe isso às vezes no jeito da pessoa pregar. Você imagina então quantas coisas tem da mãe e do pai. O olhar da pessoa. Às vezes um jeito de receber as coisas. Isso fica na nossa mente. Mas essa é a atitude já requentada. Essa é a atitude contaminada na nossa mente. Essa é a mentalidade da carne. E você precisa estar aqui agora e talvez até com a sua cabeça doendo, tentando detectar aí cada mentalidade maligna que existe em você, que te prende, que te amarra, que te traz culpa, que te traz condenação, que se tornou já, ficou tão firme na tua vida, que já se tornou uma fortaleza. E uma fortaleza, ela foi feita para quê? Qual que é o propósito de uma fortaleza? Já que você está falando, fala para eu ouvir, faz favor. Exatamente, em nome de Jesus. Está vendo? Fala, está certo. A fortaleza ela foi criada para ela não ser ultrapassada. Toda fortaleza construída, ninguém constrói uma fortaleza para ela ser transponível, para ela ser intransponível. É para as balas, os canhões, as coisas, parar nela, é ou não é? Então, por que foi usada a expressão fortalezas? Porque são coisas que a gente pensou por tanto tempo, que aquilo para nós, não que aquilo seja, mas para nós aquilo se tornou verdade. Por exemplo, quantos que tem uma fortaleza, que a pessoa, para algumas coisas, ela já tem uma fortaleza que é vamos dizer assim, é como se fosse a gente está numa fase agora, né, que tem essa questão da automação.
Você tem um comando, às vezes, que se aperta, um botão que se aperta, aquele botão, por exemplo, hoje a gente tem um botão aqui, né? Em breve vamos ter de todas, né? Mas hoje a gente tem um botão aqui que se apaga 4 dessas fileiras de uma vez. 4 de uma vez. Não precisa ninguém precisa ir ali. Você direto, você vê os obreiros indo ali, né? Indo ali no relógio, indo ali no, enfim, naquele lugar ali, no quadro de energia. Tem uma função hoje que você aperta um botão, não precisa ninguém ali. Aí, ó. Tá vendo? Ó que benção, ó. Maravilha. Quando você tem uma produção que está alinhada, ó, na fé, na mesma fé, como diria um irmão, na mesma fiação, né? Tá todo mundo na mesma fiação. É isso aí, tá vendo? Ninguém estava lá, você viu, ó. Foi um controle que alguém deu, um controle, o que aconteceu? Apagou as luzes. Hoje você tem um controle que você chega, se aperta no seu celular, abre o portão, que liga uma cafeteira, que liga, sei lá, o carregador do seu celular. Então, o que acontece hoje? Tem gente que tem que entender que tem coisas na sua vida que quando acontecem, como acontecem, desperta algo em você. Igual a gente viu aqui, ó. Um comando que alguém deu apagou as luzes. Então tem coisa, por exemplo, que quando você está perto, tem um comando seu que já diz assim para a tua mente. A tua mente diz assim, aliás, para você, no que você vai fazer daqui a pouco. Você pensa, não consigo. Então vamos voltar na questão da idade. Tem gente que fala assim, eu não consigo. Por quê? Porque eu sou velho. Mas de onde veio que você é velho e não consegue? Hã? Tem gente que vai falar assim, já tenho 70, já tenho 80. Não, tem gente aqui que pensa isso com 40, com 30 e pouco, com 50, com 60. Mas até os que têm 70, eu já contei essa história aqui, eu lembro quando eu ia na escola, meu pai me levava na escola, minha mãe trabalhava num lugar, e a gente teve que começar a acordar mais cedo, para ir, que a minha mãe trabalhava fora da cidade, então a gente tinha que pegar uma rodovia, deixar minha mãe no trabalho, depois que meu pai levava a gente para a escola, e a gente sempre saía e ainda estava escuro, né? Não estava claro. E a gente, as primeiras vezes que pegou a rodovia, né, de madrugadinha, saiu assim, e a gente via ali um movimento ali, né, fosforescente e tal, e como estava escuro ainda, o carro passava rápido, não sabia, mas só via aqueles movimentos fosforescentes. E tal, e tal, e tal. Até que chegou uma época que a gente viu o que era. Era um senhor de idade, ele tinha 80 e alguma coisa. E ele corria. Ele saía às 5 e pouco da manhã para correr, ele corria mais de 30 quilômetros todo dia. Você não ouviu errado a idade dele, ele tinha, eu não lembro a idade certa, mas ele tinha mais de 80 anos. Aquele senhor lá na cidade, lá em São José do Rio Preto, que era a cidade que eu morava, todo ano aquele homem, hoje ele deve ter morrido, né? Senão ele já deve ter mais de 100 anos. Todo ano saía a matéria dele no jornal. Todo ano. Quando tinha uma corrida, quando tinha uma maratona de não sei o quê, gente que admirava. Você vai falar, mas com quantos anos ele começou? Ele começou com 70 e tantos. Quando o médico falou que ele ia morrer, que ia acontecer, não sei, eu não lembro da história exatamente agora, se ele tinha problema no pulmão, se estava com... E ele pegou e falou, eu vou. Tem gente que ouve com 20 e pouco, com 30 e pouco, vai lá, vai fazer uma caminhada, vai perder peso, vai lá que você precisa se movimentar. Não consigo, não consigo, ó o comando da luz, não consigo. O que a pessoa faz? Para. É igual o propósito de fazer um propósito. Não, todo dia, não consigo. Não, é muita coisa, não dá. Quantas pessoas aqui que já ouviram palavras que Deus falou assim, vai meu filho, é para você isso aqui. Não, isso aqui é muito para mim. Isso aqui é muito para mim. Esse lugar é muito alto para mim. Esse salário é muito alto para mim. Esse cargo é demais para mim. Não, essa situação é demais para mim. Está onde isso aí? Na mente. Você tem que jogar por terra.
fazer cair cada um desses pensamentos. Olha o que está aqui em Efésios 4, 22. Livrem-se de quem que é? Fala minha. Livrem-se de sua natureza antiga, anterior, passada. Descartem o seu velho eu, não renovado, que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotaram do quê? Da ilusão. Uma mentira leva a outra, um abismo puxa outro. Uma burdoada leva a outra. Tem coisa na vida que você tomou uma bordoada, não permanece ali não, que aquilo ali não vai te fazer bem. Opa, já apanhou bastante, já deu. Ilusão, mentira, conto do vigário. Quantas vezes que você já ouviu de gente mais velha, ouviu o ditado popular, ouviu na igreja. Foge de tudo aquilo que se vende fácil para você. Dinheiro fácil. Negócio fácil. Ter sucesso de forma fácil. Não vai se preparar, não vai estudar, não vai trabalhar não e fica esperando. Não, eu vou orar. Ora, e na oração Deus vai te falar, né? Que tem mais. Que você precisa de mais. Se você orar mesmo, Deus vai te preparar. Você precisa de mais. Tanto que a gente sempre ouve se. E o quê? O que a gente ouve sempre? Qual que é a expressão? Qual que é a posição que a Bíblia nos manda? Se. Você está assim, aí você fica assim, se. Levante. Tem tempo de se levantar. Não é todo o tempo que você vai estar ali só na intercessão, no joelho, na oração. Há tempo para todo propósito, há o tempo de se levantar. Há o tempo da vida que é na horizontal, mas há um bom tempo que é na vertical. Você está entendendo? O tempo da vertical é o tempo da atitude. É o tempo da ação certa. Tem gente que vive essa ilusão. Não, está numa ilusão. Tudo que se corrompeu, que brota da ilusão. E sejam constantemente renovados no espírito de sua mente. Definam uma nova atitude mental e espiritual fresca, pura, e coloquem sobre a nova natureza a autorregenerada, criada à imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça e santidade. Você viu, tem uma palavra aqui para mim que é de todo o versículo a que eu não quero que você esqueça. Você falasse assim, ó, desse versículo todo, que esse versículo é o nosso culto. Esses 3 versículos, aliás, né, são o nosso culto de hoje. Mas, Anderson, fala uma palavra que você quer que eu não esqueça mais, de todos esses versículos. Uma palavra. Que é essa aqui, ó. Constantemente. Porque eu não quero que você participe desse culto aqui agora. E agora, com tudo, agora está fresco, tá ou não está? Está fresco, não está? Não tem pensamento novo aí que você já está colocando na tua mente? Não, eu consigo. O velhinho de 80 e tantos anos estava correndo, então tem coisa que eu dizia que eu não posso, eu vou fazer. Não vai sair correndo também 20 e tantos quilômetros, não, tá? Começa com 20 metros, sabe? Começa fazendo um aquecimento, começa mudando algumas coisas. Mas não é a corrida. Tem gente aqui que não precisa correr nem 1 metro. Mas coisas que você colocou como não posso, não é para mim, não consigo, não dá, não tenho tempo. Quantos aqui que colocam uma dificuldade para agradarem a Deus? Como se as coisas de Deus fossem, não, mas é difícil demais. Olha o Moisés aqui, ó. Vem Moisés, vem. Olha o Moisés aqui, ó, Deuteronômio 30, 11. O que estou
ordenando a vocês, repita comigo, não é difícil fazer. Não nessa fé não, gente. Não. Aí agora você vai com fé. Fala, o que estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do meu alcance. Não está além. Diga, está no meu alcance. Você pode já agora se levantar para orar e já falar com Deus, Senhor, me ajuda nisso aqui, que isso aqui eu estou jogando por terra. Pensamentos que eu vejo que me atrasam, que me limitam, essa bagunça que há na minha mente. A bispa dava um exemplo hoje cedo, né? Quantas coisas na vida da gente que a gente sofre a mesma coisa, paga o mesmo preço alto, o mesmo preço caro, porque a gente ainda tem uma mente bagunçada. Ou seja, o que é uma mente bagunçada? É quando você tem capacidade, você tem condições, você tem conhecimento e você não usa. Qual o exemplo que ela deu? Ela falou, ela não é uma pessoa que viajou muito de avião. Mas ela já viajou de avião, então ela sabe que tem algumas coisas quando você vai voar, tem a questão da fivela, tem a questão de você estar ali com algumas joias, tem a questão de você ter algum líquido maior de 100 ml, você não pode entrar, tal. Então, uma pessoa que está indo pela primeira vez, quando ela passar, ela for fazer lá o check-in para ela entrar, vão tirar dela, vão dizer que tem bagagem que não pode ir na mão dela, vão dizer que tem coisa que ela não pode usar, alguns acessórios e tal. Mas tem gente que voa toda semana e vai do mesmo jeito para o aeroporto, para toda vez na mesma forma. Como é que é o nome disso, gente? Hã? Eu sei que você pensou uma palavra que começa com bu e termina com rice, né? Eu sei que você pensou isso. Mas quantas pessoas estão fazendo isso na vida? Talvez lá na sua casa você tenha a mesma atitude, sempre as mesmas coisas acontecem. No seu trabalho. Quanta gente que não se prepara. A bispa deu um exemplo meu, inclusive, que era um motivo da gente... Eu brigava, né? Eu discutia, vamos dizer assim, né? Que quando eu não gosto de sair, é verdade que ela falou, não gosto. Às vezes o meu passeio aí é o supermercado, porque eu não tenho essa criatividade, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, né? Se a pessoa tiver ali o lugar, eu vou, mas não é meu isso, não é aquela coisa de ficar pensando e tal, né? Mas eu vou, né? Talvez pareça que eu não vou em lugar nenhum, mas eu vou. E eu lembro que no começo, né, o lugar realmente que eu ia, quase sempre, com a minha esposa, nem tinha ainda a Linda, era quando tinha que fazer aquela compra do mês do supermercado. E o que era uma coisa que dava muita discussão? Depois que eu casei, até eu casar, eu pensava, né? Não era só no supermercado que eu tinha problema com ela nisso. Tinha outras questões. Porque até eu casar, eu pensava assim, né? Então, eu ia fazer uma viagem, quem arrumava minha mala? Eu. Quem tinha que pensar quantos dias eu ia ficar? Onde eu ia ficar? O que eu tinha que usar? Eu. É ou não é? Porque se eu não pensasse, quem quer ter problema? Eu. Ok. Da mesma maneira, tudo que eu precisava para casa, seja a parte de alimento, seja a parte de limpeza, seja a parte de higiene, seja a parte de roupa, eu pensava. Então, eu sabia fazer a conta minha. Casei. Né? Não sei se é natural, mas na minha cabeça, e aqui funciona assim. Quando a gente casa, algumas coisas são silenciosamente, mas também automaticamente transferidas para a mulher, né? Algumas, digamos, algumas dádivas de Deus, né? Tipo essas, entendeu? São presentes, né, que a mulher recebe no casamento. Alguns presentes que ela recebe de fazer algumas coisas para o marido, porque é um presente, é ou não é? Eu falo às vezes para minha mulher, tem mulher que gostaria de ter esse presente, então valoriza, né? É ou não é?
A gente tem que saber vender também as coisas. Então, aí o que acontecia? A gente ia para o mercado. Então, tem as coisas que eu sei, que eu gosto. Aí tinha a questão sabão em pó, amaciante, desinfetante, detergente, alimento, tal, tem que comprar ali um macarrão, uma coisa, o tempero tal. Ah, eu não sei se acabou, eu não sei se precisa. Ah, eu não sei. Mas você está no mercado, o que você foi fazer lá? Não, mas vamos pegar. Não, não é assim, vamos pegar. Tudo tem um preço, tem um custo. Não, mas depois, não é assim. Então, sabe aquela coisa que você pode se preparar para aquilo? Dá para se preparar para ir para um mercado ou não? Hã? Dá ou não dá? Dá, claro que dá. Dá para se preparar para ir para o trabalho e chegar no horário ou não? E para a igreja? Dá também ou não? Opa! Quantas pessoas, né, que chegam atrasadas? Uma coisa, gente, é chegar atrasado. Você fala assim, você entende uma pessoa chegar atrasada? Entendo. Uma pessoa chegar atrasado sempre, eu não entendo. Quer dizer, aí não é que aconteceu. Aí quer dizer o quê? A mente dela já está condicionada àquilo. Não, mas é o metrô, é o ônibus, é o trem, é o carro, enfim. Igual hoje teve uma corrida aqui em cima, de carrinho de rolimã, dependendo da região que alguns aqui vieram, pegaram essa corrida. Ali na Jumana está interditado e as ruas ali em volta estão todas interditadas. Então, quem faz aquele caminho e não dava para saber que teve essa corrida, chegar atrasado é normal? Perfeitamente. Digamos que eu morasse lá e saísse em cima da hora, podia ter chegado atrasado. É ou não é? Sim, mas eu devia ter pensado que coisas assim acontecem, eu não podia chegar na hora. Você não. Mas eu tinha que ter pensado. Mas tem gente que não, tem gente que sai para viver milagre. Algo do tipo, a pessoa sai do Jabaquara faltando 10 minutos para o culto. Então ela sai para viver um milagre em algo que não precisa de milagre. Que se tiver organização, resolve. Não vai haver milagre em lugar que a organização resolve. Você está entendendo ou não? Ah, mas Deus pode operar milagre? Nesse caso, não. Porque não precisa de milagre. É só organizar. Organiza a mente. Comunica certo. Tem problemas que as mesmas conversas causam as mesmas discussões, que causam os mesmos embaraços, os mesmos distanciamentos. Muda a tua mente, fala diferente. Para de receber tudo como uma ofensa. Não, mas eu sei que a pessoa quer me ofender, aí que você tem que preparar ainda mais a tua mente. Se ela quer te ofender, ela está conseguindo, então o mais forte está prevalecendo. Isso que a Bíblia nos ensina? Isso é governar? Governa. Ah, mas é difícil conviver com uma pessoa de tal jeito. Gente, é difícil conviver com o que é diferente de nós. Você está entendendo? Não pensa que talvez você fala, porque no meu caso não é meu filho. Tem gente que fala, a pior coisa é conviver com um filho que é assim. Ah, mas no meu caso é o meu marido. A pior coisa, tem gente que fala, a pior coisa é conviver com um homem assim. Tudo está nos seus olhos, e os seus olhos quer dizer a maneira como você vê as coisas aqui dentro. Você tem que ver com bons olhos. É você quem faz a sua vida, você é quem tem a boa atitude, ou quem tem o peso na vida. Aqui o senhor Arnaldo, que dia foi? Sexta-feira? Sexta? Sexta-feira que o senhor falou comigo aqui? Sexta-feira, é uma visão, ó. O senhor Arnaldo falou comigo, se eu estiver errado no número, pode corrigir, tá? Falou assim, eu contei 723, foi isso? 723 passos. O recorde que eu bati lá do lugar que eu desço até a igreja, sem colocar a mão ali
na bengala, na muleta, sei lá o que for. Falou, ó, bati um recorde. Falei, parabéns, isso aí, que bênção, que vitória. Ele mesmo podia dizer, nossa, ai, que dificuldade. Ai, meu Deus. Ai, não é difícil, né? É complicado, não vou não. Podia ou não podia? Não tem gente que vê assim? Ah, hoje eu estou com uma dor aqui na perna, eu nem vou. Já pensou quem não veio hoje no culto por conta de uma dor na perna? Hã? Aí agora o pessoal no chat está assim, né? Vergonha alheia, né? Tá certo. É a visão. Estou falando aqui de algo que ele falou, é fato. É a visão que tem, mas em vez de tal peso, meu Deus, tal. Ah, mas já tive uma época que eu fazia isso em 3 minutos. Pelo físico do senhor, o senhor deve ter tido uma época já na vida que podia vir correndo, né? Ah, mas aquela época, não estou naquela época, é o que eu falei no começo. Não vou me arrepender do que aconteceu, eu vou glorificar, eu vou comemorar o meu hoje. Estou vivo, estou batendo meu recorde, daqui a pouco vou bater outro, daqui a pouco vamos para 900, 1000, em nome de Jesus. É ou não é? E vamos para mais, daqui a pouco não tem mais nenhuma limitação. Isso aqui eu estou pegando um exemplo aqui que você está vendo. Estou falando de coisas do dia a dia, que às vezes a gente fica muito só no versículo, e bate num versículo, e diz, tá bom. Mas estou falando de gente, estou falando de mim, estou falando dele, estou falando de casos que eu vivi, de gente que eu vi, e que tudo tem a ver com isso aqui, ó. A mentalidade. Quantos estão numa mentalidade requentada, antiga, obsoleta, contaminada? E a Bíblia está dizendo, livrem-se disso. Livrem-se da natureza. Livra dessa culpa. Livra desse tempo que você fica preso e deixa de viver o hoje. E de viver o teu máximo, de viver o teu melhor, de dar a Deus a tua oferta diária. Tem dias que eu não tenho R$1. Tem dias que eu não tenho R$1. Tem dias que eu não tenho R$1, mas eu não deixo fazer uma oferta para Deus. Alguma coisa eu dou para Deus. Isso é um voto que eu tenho na minha vida. Alguma coisa eu dou para Deus, todo dia. Uma palavra, um louvor, faço algo por alguém que eu gostaria que fizesse para mim, que ninguém fez para mim. Isso é uma coisa que a cada dia, toda vez que eu vejo algo, isso aqui ninguém fez por mim, eu vou lá e faço por alguém. Algo que eu quero, que eu já quis muito. Às vezes eu vejo crianças, eu não gosto, né, que saibam, inclusive, que fui eu, que sou eu, que eu não quero que a criança também tenha aquela questão que foi aquela pessoa, eu quero até que ela acredite que foi Deus, entendeu? Porque foi mesmo, né? Deus que tocou, Deus que deu a direção. Então, às vezes, eu tento lembrar o que eu queria muito. Eu fico olhando para uma criança, às vezes um menino, principalmente, né? Eu falo, porque é fácil você fazer para o teu filho, né? Tá ali teu filho e tal, e eu acho minha filha tão abençoada, tão, né, enfim, cuidada, bem cuidada por Deus, pela família, pela igreja, por tudo. E às vezes eu vejo, tem criança que você vê tal, uma situação, e eu vejo, fico olhando e falo, puxa, quando eu tinha essa idade, o que eu queria muito, que ninguém fez por mim. Meu pai não fez, minha mãe não fez, me deram, tal. Isso, tal. Não é, tem coisa que é dinheiro, tem coisa que não tem valor. Mas às vezes você fala, você ensina, você está ali, você fica junto, às vezes até uma correção. Esses dias eu corrigi na escola da minha filha uma criança, que eu nem vi, na verdade, que eu fiz na hora. Depois que eu vi, eu até fui no pai e falei, me desculpa, tal. O pai falou assim, o pai bateu no meu peito e fez assim, obrigado. Falou assim, eu não sabia fazer isso. Obrigado porque eu fiquei olhando você e eu precisava ter visto isso. Falei, amém. Falei, mas da mesma maneira, passei, né, do limite, sua filha, não vou. Mas, por quê? Porque é o que você tem para dar. Tem gente que às vezes ouve a palavra oferta e já pensa, é dinheiro, é dinheiro. Às vezes é dinheiro. Se você é uma pessoa mesquinha, avarenta, você tem que ser uma pessoa que tem que ser liberal, generosa.
Porque senão a tua vida não vai prosperar. Você ficar aí tentando contar para Deus, no conta-gota. Não, sabe aquela oferta que sempre, nunca te faz falta? Tem que ter um momento que a gente tem que romper nisso também. Eu tive minha fase dessa. De eu ficar com menos dinheiro do que eu dei para Deus. Eu já tive essa fase do mês e já tive do ano. Comprometer meu ano ali e falar, amém, Senhor, Deus proverá. E sempre é assim. O primeiro momento, você tem um arroxo, que assim, você duvida até de você. Mas aí é aquele teste, né? Você fica, resiste. Não, Senhor, eu confio, eu creio, o Senhor é comigo. Passa um tempo, aí você começa a ver. Aquilo que você não conseguia, aquilo que você não tinha poder para fazer, Deus vai te mostrando, tá vendo? Você obedeceu. Você confiou. Aqui o resultado da confiança. Você soltou. Você soltou, agora eu vou sustentar. Deus é assim. E isso, o que nos trava? A mente. O que a gente viu alguém fazendo. O que a gente vê a gente dando testemunho, que teve a fé para fazer isso. Mas às vezes a gente lembra do pai, não, guarda, porque você pode precisar. A gente vê alguém falando, olha, estava tal dia, do nada eu senti ali aquele direcionamento do Espírito Santo para fazer tal coisa, mas aí você lembra também, minha mãe falava, né, que passou, que tal fase. Não vai pela tua mente, porque a mente mente. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Se livra dessa natureza antiga. Se livra do obsoleto, se livra do contaminado e tenha uma atitude mental e espiritual fresca. Pega hoje a palavra. Pega cada palavra que você tem recebido do Senhor. Cada direção que o Espírito Santo te dá de visão de vida. Do seu presente. Do seu futuro. Sorria para o futuro. Não fica já tomando posse de notícias negativas, de coisas ruins, de problemas. Eu senti algo aqui, será que está quebrado em nome de Jesus? Não, porque tal época foi a melhor época, está quebrado em nome do Senhor Jesus. O melhor tempo da minha vida é hoje. Tempo que eu sou mais sábio, inteligente, saudável, vigoroso, capaz. Eu estou vivo. Deus está comigo. Você tem que fazer declarações desse jeito. Uma declaração que ela é sensivelmente especial. E assim, o conselho que eu te dou é acorde e já faça ela. Este é o dia que o Senhor fez para mim. Eu acordo e eu digo isso. Este é o dia que o Senhor fez para mim. Eu não sei quantas pessoas eu vou ver hoje, quantas pessoas eu vou conhecer hoje, quantas pessoas eu vou rever hoje, mas esse é o dia que o Senhor fez para mim. Então o que eu vou ver vai ter um propósito, o que eu vou falar vai ter um propósito, o que eu vou ouvir vai ter um propósito. E que todos eles estejam alinhados com Deus. O que não for de Deus, não é para mim. Renova sua mente. Não aceita viver mais do mesmo, principalmente desse mesmo, sabe, degradado, podre. Você pagaria caro agora por uma comida podre? Quando você volta o mesmo pensamento de ontem, do mês passado, de 10 anos atrás, que só te traz dor, depressão, sofrimento, não é como se você estivesse pagando caro numa comida podre? É ou não é? Só que não tem dinheiro, né? Mas tem algo que é pior que dinheiro, que é o tempo que se vai. E o tempo não volta. Mas você está vivo, está ouvindo a palavra. Pode pegar a palavra viva. Pode renovar a sua mente a partir da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. Se bem que vocês já a sabem,
e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Se é para lembrar, lembra da palavra. Lembra desse culto. Lembra do constantemente. Ou seja, renova hoje, renova amanhã de novo. Renova daqui uma semana, renova daqui um mês. Quando alguém vier jogar na sua face, fulano, fulana, você devia ter feito isso lá atrás. Diga, eu não estou lá atrás. Eu estou aqui. E esse é o melhor de mim. Esse é o melhor de mim. E ainda que alguém te diga, não, essa não é a melhor versão que eu já vi de você. Diga, essa é a melhor versão de mim. Porque eu creio no Senhor e eu sei que Ele está comigo. Eu sei que a minha vida é regida pelo Espírito Santo. Eu posso até não estar hoje com tal imagem, eu posso não ter, talvez, toda aquela pele esticada, eu posso não ter tal coisa, tal fama, tal dinheiro comigo. Mas eu sei para onde eu vou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é por mim. Eu sei quem eu sou em Deus. Isso não tem preço. Uma das maiores vitórias que uma pessoa tem é quando ela vai descobrindo. Claro que você pode ter coisas valiosas na sua vida, coisas que dinheiro compra e se paga caro para ter. Mas você descobre que você está em outro nível quando as coisas que você mais preza não têm preço. E que você reconhece cada uma delas na sua vida. E que a falta daquelas que têm preço não abafam essas. Não ofuscam essas. Não te fazem ficar sequer ansiosos por aquelas. Porque você é grato. Você sabe o que tem em Deus, sabe quem é em Deus, sabe de onde Deus te tirou. Sabe, reconhece, agradece cada livramento que o Senhor te deu. Cada socorro que Ele veio, que Ele te segurou. Sabe que está aqui hoje é especialmente abençoado. Agora, literalmente aqui. Ouvindo essa palavra de renovo, tendo a oportunidade de renovar seus pensamentos. De ter uma atitude mental e espiritual fresca e pura. Sem aquela contaminação de sempre. A contaminação que vem da família tal, que tem o teu sobrenome. A contaminação que vem de quem veio lá do bairro tal, de onde você veio, todo mundo que você conhece do passado veio. Você vê todo mundo tendo aquela mesma atitude, até falando do mesmo jeito, tendo aquele mesmo fim. Como é duro quando você vai para um velório, encontra gente que você não via há 20, 30 anos, e você vê aquela pessoa falando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, o mesmo assunto. Tem gente que às vezes não vem à igreja desde a Celso Garcia. E às vezes vem aqui e tal, e a pessoa tem coisas que ela não reconhece mais. Eu falo, isso é uma bênção.
Quer dizer que a gente tem mudado, tem crescido. Ah, porque vocês não têm mais isso? Ah, porque vocês não fazem mais assim? Não. Isso cresceu, isso melhorou, isso evoluiu, isso mudou. Que bom. Viva hoje. E viva com a palavra de Deus fresca. A gente pode comer arroz e feijão todo dia, mas quer em cada dia o fresco. É igual a palavra de Deus. Eu não sei o que é que você come todo dia, se o arroz, se o feijão, se o arroz e o feijão juntos, se talvez carne, se batata, se alface, se tomate. Tem aquilo que a gente come todo dia, mas você quer o fresco todo dia. E aquilo te sustenta, aquilo te alimenta o corpo, aquilo te dá energia, aquilo dá até prazer quando você come. É igual a palavra de Deus. Você pode já ter ouvido e lido esse versículo N vezes, mas que entre hoje e agora como nunca entrou antes na sua vida. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor meu Pai para que o Senhor nos ajude a avançarmos, meu Deus. Eu oro para que cada pessoa aqui, agora, cada uma que nos acompanha, meu Deus, avance com sucesso, que veja, que tenha, meu Deus, crescimento no caminhar, meu Pai, para uma mentalidade do Espírito e não mais da carne. Por uma mentalidade, meu Deus, de crescimento, uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade, meu Pai, que leve essa pessoa para mais perto do Senhor. E eu oro para que já comece agora, que a própria oração dela, meu Deus, a aproxime do Senhor, que ela tenha mais fome agora, que ela tenha mais sede, que as palavras que venham sair da boca dela, que não sejam apenas da boca, mas que brotem do coração, que sejam palavras de fome, de sede, de quem quer mais do Senhor, e não quer repetir, meu Deus, o que falou agora há pouco sequer. Não é nem o que falava 1 ano atrás, é o que falou agora há pouco, entendeu que não é bom, que não é bênção. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda para crescermos, para avançarmos, para sairmos daqui já, meu Deus, com atitude mental, com os pensamentos novos já, por termos tomado uma decisão de tornarmos-nos no Senhor assim. As pessoas que recebem o novo e que partem para frente com o novo. Não as pessoas, meu Deus, que aceitam, que se conformam, que se, meu Deus, contentam com o velho e só reclamam da vida, reclamam dos resultados, mas não se esforça para receber a Tua palavra, para declarar a Tua palavra. Quantas vezes, meu Deus, que a gente não acredita totalmente, mas a gente precisa pegar a palavra. E a primeira vez é pela fé. A segunda é pela fé, a terceira é pela fé. De repente até a 1000ª é pela fé, mas quando a gente nem percebe, aquilo que a gente estava declarando pela fé já está se cumprindo materialmente. Está acontecendo, meu Deus, em nós, está acontecendo ao nosso redor, na nossa família, no trabalho, no dia a dia, pelas nossas mãos, está saindo da nossa boca. Ajuda, meu Deus, o Teu povo, para que as palavras, as atitudes, sejam provenientes de uma mente do Espírito. Que cada um aqui, meu Deus, receba essa palavra e que tenha, meu Deus, já, com a ajuda do Senhor, atitude mental fresca e pura, sem contaminação, sem vício, que se prepare, meu Deus, para cada fase, para cada momento, para cada situação,
para cada enfrentamento da vida, seja da vida diária, seja dos desafios, que conte, meu Deus, com a tua ajuda. Mas eu peço que com um despertamento da tua palavra, que o Senhor também tenha a cooperação de cada um. Numa mudança, meu Deus, já de comportamento. Dessa pessoa, meu Pai, não alimentando mais o requentado, os pensamentos obsoletos, requentados, antigos, antiquados, nocivos, da velha, da antiga natureza dela, do que vem da casa dos pais, do que vem de um lugar que foi um antro por onde ela passou por um tempo. Mas que a palavra, meu Pai, do Senhor que ela tem ouvido, que os versículos que ela tem lido, seja, meu Pai, o que fique gravado, o que seja escrito nas tábuas do coração dela, o que fique, meu Deus, memorizado na mente dela, e que seja o que venha sair pela boca dela, pelas mãos dela, pelo comportamento dela, e que o Senhor, meu Deus, possa e venha honrar, fazendo obras poderosas, realizando proezas, e abençoando a vida dela. É o que eu creio e eu te peço, e eu abençoo a vida de cada pessoa nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.